Mais uma vez, uma boa noite a todos os irmãos. E é um privilégio, né, nós estarmos aqui novamente, mais uma noite para ouvir a palavra do Senhor, para abrir essas escrituras sagradas, né, o livro da vida, nosso manual, que tem tanto a nos dizer, né, e a cada noite que estamos aqui, nós aprendemos coisas novas, né, e a palavra do Senhor, ela sempre se renova, e hoje não será diferente, né? Que o nosso Pai, ele venha falar conosco através dessa santa palavra. Nós vamos dar continuidade ao livro de 1 Coríntios, hoje no capítulo 6, e é uma mensagem, não é muito longa, não, é um trecho curto, mas que ele fale, né, conosco. Então, Paulo, no capítulo 5 e no capítulo 6, que é quase que uma continuidade, ele quis falar do que estava acontecendo, né, em Coríntios, né, nessa comunidade cristã que estava em volta, né, de muitas coisas erradas nesse lugar, e ele quis dizer sobre o problema que estava acontecendo, né, nessa comunidade, que nesse capítulo 5 e o 6 ele fala que é da imoralidade sexual e da corrupção. Então, Paulo quis falar, né, qual que deveria ser a conduta, né, do cristão frente a esses dois problemas, né, que estavam acontecendo. E no capítulo 5 ele falou sobre isso, né, essa existência do pecado sexual, né, que havia entre o povo, né, de Deus, mas era o povo de Coríntios, e que estava acontecendo tantas coisas que, segundo Paulo mesmo, nem as pessoas que não conheciam a palavra não seriam capazes de fazer os atos que estavam acontecendo no meio do povo de Deus. E isso também acontece, infelizmente, no nosso meio, né? Então, no meio dos cristãos, acontecem muitas coisas que desonram, né, ao nosso Pai, e Paulo quis exortar, né, para que isso não pudesse acontecer ou que parasse, né, de acontecer. E no capítulo 6, no versículo 1, ele fala: Como ousa um de vocês, que tem uma queixa contra o outro, dirigir-se aos juízes pagãos do tribunal, e não ao povo de Deus? Então, existia brigas, né, entre o próprio povo de Deus, e eles estavam levando essas brigas, essas discussões, esses desentendimentos a tribunais de pessoas que não tinham a mesma fé, a lei, né, dos homens e não a lei de Deus. E então foi essa, né, a primeira questão, né, que Paulo levantou, que nós devemos, né, isso é uma reflexão para nós, né? Quem deve julgar, né, o que nós passamos no meio do povo de Deus? Nós devemos nos aconselhar com pessoas que não têm a mesma fé que a gente, que não são conhecedores da palavra, ou nós devemos pedir conselhos para pessoas que têm mais entendimento do que a gente na palavra e que eles vão nos aconselhar conforme a vontade do Senhor? Então, essa é a primeira reflexão que nós, como povo de Deus, devemos fazer. Vocês não sabem que o povo de Deus julgará o universo ou julgará o mundo? Se vocês julgarão o universo, são incompetentes para julgar essas causas menores. Então, Paulo ele quis nos alertar aqui porque o nosso chamado é para algo muito maior do que pequenas discussões, do que pequenas brigas, né? O nosso chamado é para julgar o mundo. Então, como nós vamos julgar o mundo, coisas, causas, né, divinas, causas maiores, se não conseguimos julgar ou resolver pequenos conflitos, né, entre nós? Vocês não sabem que julgaremos os anjos? Então é algo muito, né, muito sério. Como julgar, né, os anjos, né? Então
a gente só pode julgar se for com base na palavra. Então é isso um outro alerta que Paulo nos fala, né? Nós temos que buscar o conhecimento da palavra e nossa vida tem que ser baseada sempre na palavra do Senhor. Então ele fala, para não mencionar os assuntos de vida cotidiana, então assim, nós temos que embasar todo o nosso ser, toda a nossa vida na palavra de Deus. E o nosso julgamento de qualquer coisa tem que ser baseado na palavra, não no mundo, né? E é isso que estava acontecendo. Eles estavam julgando com os olhos do mundo e buscando conselhos de pessoas do mundo. E ele falou: não, se vocês são chamados para julgar os anjos e para julgar os pecadores do mundo inteiro, aqueles que negaram a palavra de Deus, aqueles que negaram a Cristo, vocês não podem buscar conselhos com essas pessoas, vocês não podem querer justiça humana. A justiça de vocês tem que vir através de Deus, né? Através da palavra e buscar conselhos de quem tem mais conhecimento da palavra do que vocês, né? Portanto, se vocês têm questões a respeito da vida cotidiana, por que as colocam diante de homens que não têm lugar na comunidade, né? Ou lugar no meio do povo de Deus? Então, se vocês têm questões, né, do dia a dia de vocês, da comunidade cristã, conflitos, discussões, né? Por que vocês colocam diante de homens, homens que não têm conhecimento da palavra, homens que não querem aceitar viver sobre a lei de Deus? Vocês deveriam ter vergonha disso, né? Paulo fala. Vocês deveriam ter vergonha disso, e isso é algo que nós também devemos refletir sobre isso, né? Quantas vezes nós temos um problema familiar, nós temos algum conflito, né, até pessoal, e nós nos aconselhamos, nós buscamos conselhos de pessoas que não têm compromisso com Deus, né? Não seguem a palavra de Deus, não fazem a vontade de Deus. E o que essas pessoas têm a nos aconselhar, o que essas pessoas têm a nos dizer? E Paulo fala, vocês deveriam ter vergonha, né, de tal ato, né, de tais atos. Não há ninguém entre vocês sábio o suficiente para resolver uma disputa entre os irmãos? Será que não tem ninguém, né, no meio da comunidade toda que possa, né, que seja sábio para aconselhar mediante a palavra do Senhor e resolver esse conflito? Em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro irmão, e isso diante de incrédulos, diante de pessoas que não acreditam na palavra. E isso, ao invés de de fazer as pazes, né, e resolver aquele conflito que às vezes era até um pequeno conflito entre irmãos, acaba ocorrendo uma ruptura, uma separação, né, entre as pessoas. E isso no meio cristão a gente vê muito. Quantas vezes uma pessoa entra em uma determinada igreja, uma determinada denominação, e ela se desentende com aquele membro daquela igreja por algo pessoal ou algo questão referente à palavra, ou referente a uma interpretação errônea, ou um pensamento que cada um tem, e ao invés de resolver esse conflito, eles acabam se separando, e daí surge um outro grupo, e aí funda uma outra denominação, e naquela denominação acontece a mesma coisa, né, outra vez, e aquela pessoa sai dali e funda uma outra denominação, e é isso que a gente vê, né, cada esquina, uma igreja, uma denominação diferente, porque ninguém consegue se entender, ninguém consegue entrar em acordo, né, e ninguém consegue buscar o conselho dos sábios, e ninguém consegue buscar, né, o entendimento dentro da palavra, e cada um quer entender, né, do seu próprio modo, e assim vão se separando, ao invés do povo de Deus estar cada vez mais forte, mais unido, está cada vez mais distante. E Paulo fala no versículo 7, o fato de irem ao tribunal uns contra os outros é em si mesmo uma derrota para vocês, porque não preferem ser enganados.
porque não preferem sofrer o prejuízo. Então, quantas vezes a gente tem que dar o braço a torcer, quantas vezes a gente tem que sair no prejuízo, né? Sofrer até um prejuízo para que não ocorra, né, algo pior, né? Uma briga maior, né, uma discussão maior. Então, na nossa vida cristã também, Paulo fala que não é diferente, né? Muitas vezes nós somos até enganados, né, feitos até de bobo, mas muitas vezes nós temos que deixar para lá para que isso não não ocorra uma desordem, né, algo pior no meio. E na nossa vida é sempre assim, né? No trabalho é assim, no casamento é assim, na família é assim. Então, quantas vezes, né, um filho discute com os pais ou com as mães e a mãe tem que dar abraço torcer, outra hora é o filho, e assim vai, porque a vida é assim, na vida cristã também não é diferente, né? Então, muitas vezes, alguém vai sair no prejuízo, muitas vezes alguém, né, vai ter que dar um passinho para trás para que todos possam ir juntos, né? E não ficar um na frente, disparado, e os outros atrás. Em vez disso, vocês mesmos enganam e prejudicam, e o fazem contra os próprios irmãos. E aqui já está um outro fato também, né? Quando as pessoas fazem o mal, enganam e prejudicam, e elas têm essa ciência, né? Que elas estão tirando vantagem do outro. Então, Paulo estava falando, né? Vocês deveriam se envergonhar disso também, né, de querer tirar vantagem do outro, de querer prejudicar o próprio irmão, né? Vocês estão entre irmãos e fazendo isso, né? E quantas vezes nós vemos isso, né? As pessoas vendendo a palavra de Deus, as pessoas enganando para enriquecerem, né? Com as coisas sagradas do Senhor, enganando pessoas que estão acreditando, né? Naquela palavra. Então, isso é a palavra de Deus, né? Você está agindo contra a vontade do Senhor. Vocês não sabem que os injustos não terão parte no reino de Deus? Então, quem for injusto, quem achar que está tirando vantagem, que está enriquecendo e que está sempre ganhando, não terão parte no reino de Deus. Né? Estão sendo injustos, isso vai contra a palavra. E Paulo fala: não se iludam, não se enganem, né? Pessoas que têm relações sexuais antes do casamento, pessoas que adoram ídolos, que praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge, né? No caso de traição, que têm relações que não são da vontade do Senhor, que não é entre homem e mulher, pessoas que roubam, pessoas que são avarentas, pessoas que se embebedam, que atacam pessoas, né, com linguagem insolente, pessoas que não são irreconciliáveis, são briguentas, nenhuma delas terá parte no reino de Deus. Então aqui fala até pessoas avarentas, né? Isso também desagrada ao Senhor. Quantas vezes nós podemos ajudar o próximo e não fazemos querendo tudo para si, e isso também está em desconformidade com a palavra do Senhor. E esses textos, hoje em dia, eles são até polêmicos, né? Muitos querem reescrever a Bíblia, eles não querem que esses textos sejam citados e isso pode acontecer, né? Nós não sabemos quanto tempo nós teremos a palavra do Senhor completa, então nós temos que aprender qual é realmente a vontade do Senhor para nossas vidas, porque eles podem tirar versículos bíblicos, mas a vontade de Deus, ela não muda, a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Então, se ele não se agrada desse tipo de situação, se ele não se agradava, ele nunca vai se agradar. Então, as pessoas, elas podem modificar, elas podem retirar, mas isso não vai fazer diferença, porque nosso Pai, ele vai continuar não se agradando de tais práticas. E, na verdade, tudo isso nem precisava ser falado, né? O homem mesmo em si, ele sabe o que é certo, o que é errado. Né? No fundo, ele sabe que ele está fazendo alguma coisa que vai contra a vontade de Deus, mas
se deixa levar, né, pela vontade da carne, ele ignora qual que é a vontade de Deus para a vida dele e acaba fazendo tudo, né, conforme a sua própria vontade, né? Então, Deus, ele tolera o pecador, né, mas não o pecado. E não é fácil, né, ir contra a vontade do corpo. Mas nós não podemos ir com a vontade do mundo, né? Como eles falam hoje, meu corpo, minhas regras. Isso não é o que a palavra de Deus fala. Então, nós temos que confiar no Senhor, né? E Ele tem o poder para mudar, né, a nossa conduta. Então, não é fácil mudar, mas é possível sim. Com a ajuda do Senhor, tudo é possível. E no versículo 11, Paulo fala: alguns de vocês praticavam essas coisas. Então, tudo que está descrito aqui, né, ou alguma dessas coisas, eram praticadas pelo povo do Senhor em Coríntios. Mas ele fala: mas vocês se limparam, né? Então, vocês deixaram essas práticas de lado. Vocês fizeram isso, mas isso já faz parte do passado e foram colocados à parte por Deus, né? Deus esqueceu, né, esses pecados, Deus esqueceu esses erros e foram contados justos pelo poder do Senhor Jesus, né, o Messias, e pelo Espírito Santo de Deus. Então, apesar dos erros, apesar dos pecados, quando a gente pede perdão, que a gente se arrepende e a gente recebe o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o batismo, né, em nome de Jesus, os nossos pecados eles são lavados e todo aquele passado que não agradava ao Senhor, né, ele está justificado, né, diante de Deus. Mas Paulo fala, né, que nós não podemos, né, voltar, uma vez que nós fazemos essa aliança, nós dissemos o nosso sim, nós não podemos voltar às velhas práticas do pecado. E no versículo 12 ele fala: vocês dizem, para mim tudo é permitido. Pode até ser, mas nem tudo é proveitoso. Para mim tudo é permitido? Talvez. Mas no que tange a mim, não me deixarei dominar por nada. Então tem outras traduções que falam, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, tudo é permitido, nós não temos nada que não podemos fazer, que não podemos pensar, né, que não podemos agir, nós podemos fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas nos convêm. E Paulo fala ainda: eu não deixarei dominar por nada. Então, o pior é deixar, né, essas práticas, deixar o nosso pensamento, deixar a corrupção ela nos dominar, porque muitas vezes esses pensamentos vêm à nossa mente, mas nós não podemos deixar que ele nos domine. Então Paulo fala, nós podemos fazer qualquer coisa, mas nem todos convém, nem todas essas práticas são a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que descobrir qual que é a vontade de Deus, né? O que que Deus se agrada, o que que ele não se agrada, e assim modificando nosso ser. No versículo 13 fala: o alimento foi feito para o estômago, e o estômago para o alimento, talvez, mas Deus dará fim a ambos. Então, até o próprio alimento, né? Quantas vezes, né, nós somos dominados, né, pela vontade do nosso estômago, dos nossos olhos, né, mas nós temos que ser mais fortes, né? Mais forte que tudo isso, mais fortes do que o nosso próprio corpo, né? Do que a nossa própria vontade, porque as promessas que Jesus tem para nós, no novo céu, na nova terra, não haverá nem esse alimento e nem haverá esse estômago, né? Nós não teremos esse corpo que nós temos hoje, nós teremos um corpo glorificado e para receber esse corpo, né, nós temos que passar, né, por essas provas e temos que ser mais fortes do que essas tentações. De qualquer modo, o corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então,
esse versículo aqui é muito importante, né? Não só que o nosso corpo não é para imoralidade sexual, né? Isso nós já sabemos, mas para o Senhor. Então nós somos de Cristo, né? Nós temos que ser totalmente de Cristo, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente, né? Nossa alma, nosso coração. E o Senhor para o corpo, né? Quem é o Senhor da nossa vida, né? Quem é o nosso Senhor, o nosso Salvador, se não a Cristo. Deus ressuscitou o Senhor, né? E ele também nos ressuscitará por seu poder. E assim como Deus, ele ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também fará conosco, né? Pelo seu poder, ele nos ressuscitará, nos transformará. Mas esse processo de transformação, ele começa hoje, né? Ele começa agora, que é o processo de santificação, é o processo de mudança, é o processo de transformação. Nós não devemos esperar que isso só aconteça quando formos ressuscitados, né, e transformados. Esse transformar-se em novas criaturas, ele começa a cada dia, né? Isso é um processo. Vocês não sabem que o seu corpo é membro do Messias? Portanto, pegarei os membros do Messias e os unirei a uma prostituta? Nada disso. Vocês não sabem que o homem que se une à prostituta se torna fisicamente um com ela? Então é como um casamento, né? Porque a palavra fala, os dois se tornarão uma só carne. Então, assim como no casamento, né, Paulo fala um exemplo que os dois se unem em um só, assim também nós somos em Cristo. Quando nós recebemos esse chamado, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não podemos nos unir com a prostituição, com o mundo, né? Com as falsas doutrinas, com o modo do mundo que não conhece a Cristo de ser. Nós precisamos ser moldados, né? Como a palavra fala, assim como um barro nas mãos de um oleiro, né? Que ele possa nos quebrar e nos transformar de novo em novas criaturas e que nós dois, né? Nós e Cristo, possamos também nos tornar uma só carne, né? Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quando nós nos unimos com Cristo, nós nos tornamos de Cristo. E Paulo fala: fujam da imoralidade sexual. Então, ele fala que nós devemos fugir, né? Então, ele já fala que não é fácil. Se fosse fácil, ele não falava essa palavra, fujam, né? Nós temos que fugir. Ele não disse em frente, né? Em frente os seus medos, né? Seus pecados, os seus anseios. Não, fujam, né? Fujam, evitem. É como uma pessoa que ela é acostumada ou foi acostumada durante muitos anos ao uso da bebida alcoólica. Elas precisam fugir, né? Parar de frequentar aquele bar, parar de ver as prateleiras do supermercado que tem a bebida ali à frente. E elas devem evitar os lugares que as pessoas consumam, né, o álcool, porque é uma tentação muito grande. E não falem em frente, né? Fique com uma garrafa ali na sua frente e seja mais forte do que ela. Não, hora ou outra ela vai cair. E Paulo aqui fala também, para tudo aquilo que possa nos dominar, né, nos fazer fraquejar, porque cada um tem, né, o seu ponto fraco. Nós devemos fugir, nós devemos evitar, né? Evitar situações, evitar lugares, evitar conversas, evitar pensamentos, evitar olhares, evitar tudo aquilo que pode nos tirar, né, da presença de Deus. Todos os outros pecados que a pessoa comete são fora do corpo, mas quem fornica peca contra o próprio corpo. Então, todos os pecados que nós temos, eles são fora do corpo, exceto, né, a fornicação, exceto o pecado da carne, quando você comete algo com o seu corpo, você
provoca nesse pecado da imoralidade sexual. E o mundo, né, ele fala que nada disso importa, que não, enfim, com o meu corpo eu posso fazer o que eu quero, não preciso me preocupar com nada, mas a palavra de Deus fala que nós somos chamados à santidade, né? Então nós temos um chamado diferente desse que o mundo dá. Nós podemos fazer todas as coisas, mas nós escolhemos não fazer, pois nem tudo nos convém. Ninguém nos obriga, nosso Deus não nos obriga a nada, mas nós escolhemos, né, por vontade própria, não fazer tais atos e fugir, né, desses pecados. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e que vocês receberam da parte de Deus? Então, quem de nós, né, não quer que o nosso corpo seja um templo do Espírito Santo? Então, é maravilhoso, por mais tentações, né, por mais desejos da carne que todos nós temos e passamos, mas nada se compara a ter um templo vivo, né, o nosso próprio corpo ser templo do Espírito Santo, habitação de Deus, né, habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A verdade é que vocês não pertencem a si mesmo. Então, isso é algo que é difícil da gente se desfazer, né? Quando a gente está com um problema, né, a gente sempre recorre a Deus, né? Mas quando está tudo bem na nossa vida, muitas vezes nós não lembramos que nós não nos pertencemos, né? Nós não devemos fazer as coisas conforme a nossa vontade, a nossa cabeça, né? Nosso pensamento, porque nós pertencemos a Deus. E isso é o que Paulo está falando, né? Nós devemos buscar conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida e andar conforme a vontade do Senhor. Mas foram comprados por um alto preço. Então usem o corpo para glorificar a Deus. Não, nós fomos comprados, né? Nós fomos comprados por um preço que nós jamais poderíamos pagar, com o preço de sangue de Cristo na cruz. Então nós devemos usar o nosso corpo para glorificar a Deus. Nós temos esse chamado de sermos separados. Então, Paulo quer dizer que nós devemos ter cuidados com as nossas escolhas, e as nossas escolhas, elas podem nos consumir, elas podem nos dominar, como a cobiça, né, como o adultério. E tem uma frase que fala que os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, que geram ações e que geram resultados. Então, tudo pode começar num pensamento, aí vai alimentando aquele pensamento, né? Gera um sentimento, aí você põe aquele sentimento em prática, gera uma ação, mas tudo tem um resultado, tudo tem uma consequência, né? Então, nós devemos sempre passar por esse crivo, né, que Paulo nos mostra, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós já temos uma maturidade, né, para saber o que fazer, né, o que usar, o que falar, aonde ir. Não precisamos de alguém que fale, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas nós, né, temos esse poder, né, de escolha, e nós escolhemos seguir a palavra de Deus, nós escolhemos seguir o caminho, e nós escolhemos seguir o conselho das pessoas sábias, né, e não das pessoas que não conhecem a palavra, os incrédulos. E não é só uma questão de domínio, né, de ser mais forte, né, mas é uma questão de edificação. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo, está me edificando, né, está me tornando mais próximo de Cristo. O nosso corpo está sendo mais próximo, né, do que a habitação, né, do Espírito Santo. Eu estou preparando o meu corpo, a minha mente, meu coração, né, todo o meu ser, para ser essa habitação, né, do Espírito Santo, e eu estou trabalhando para que essa habitação ela se torne, assim como a nossa casa, cada vez melhor, cada vez mais aconchegante, cada vez mais receptiva, né? Ou eu estou trabalhando
para que essa habitação ela fique sempre pequena, limitada, ela não cresça, porque o chamado de Paulo, né, que Paulo quer mostrar para nós é que Deus ele tem muito mais a nos oferecer, né? Nós precisamos nos capacitar, nós precisamos nos edificar, né? Porque Cristo ele tem muito mais a nos mostrar, mas nós temos, né, que ir mudando, né, o nosso ser. E o que eu estou fazendo agrada a Deus, o que eu estou fazendo está me edificando, o que eu estou fazendo está me dominando. E você foi separado para Deus, né? Eu, você, todos nós aqui, nós somos separados para Deus. Então é preciso ter cuidado com as nossas escolhas. E um segundo ponto importante também que Paulo quis falar é sobre fidelidade. Você foi separado para Deus, né? Então honre essa aliança que você fez para com Deus, né? Conforme está no versículo 15. Então vamos ver novamente o versículo 15, né? Vocês não sabem que o seu corpo, né, é membro, né, de Cristo. Portanto, pegarei os membros de Cristo e nos unirei a uma prostituta? Nada disso, né? Nós andaremos conforme a vontade do mundo, né? Nosso chamado é muito maior do que isso. Então, nós devemos honrar essa aliança com Deus, né? Então, com Deus não se brinca, né? Nós escolhemos, né, seguir esse caminho, então nós devemos andar conforme a vontade de Deus para a nossa vida. E como as escolhas de Deus, né, como escolhidos de Deus, como pessoas separados, nós não podemos viver, né, nessa imoralidade sexual. E quando você faz essa aliança com Deus, você aceita Jesus, né? Você busca uma vida nova. Então você não pode andar conforme o mundo, que não conhece a Cristo. Você precisa consagrar sua vida, seus pensamentos, seus olhos, o seu falar, seu agir, seu andar, né, sua boca, seus braços, enfim, todo o seu ser, nós devemos consagrar a Deus. E Paulo quis dizer que do mesmo modo que alguém se casa, né, e trai o seu cônjuge, uma pessoa que faz aliança com Deus através de Cristo não pode andar em moralidade sexual. Então você estaria, né, você está traindo o próprio Cristo. Porque se o seu corpo não pertence a você, né, se você foi comprado a preço de sangue, você não pode mais andar conforme o mundo, né? Conforme está no versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que a pessoa comete são fora do corpo, mas quem fornica peca contra o próprio corpo, né, que é o próprio templo do Espírito Santo. Talvez você não esteja ligado ao adultério, né? Nem sempre é esse o pecado, mas você pode estar ligado a vícios, a mentira e a tudo que Deus não aprova. Então, o conceito de imoralidade é muito mais amplo do que pensamos, porque não é só a imoralidade sexual, mas a imoralidade de modo geral. E nós precisamos honrar a aliança com Deus, conforme está no versículo 19. Ou vocês não sabem que o seu corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A nossa vida não nos pertence. E é essa uma das maiores dificuldades da nossa vida. A gente entender que a nossa vida não nos pertence. Nós sempre queremos ser controladores, né? Achar que nós temos o controle da nossa vida, mas a palavra fala que não, que a nossa vida não é mais nossa. Em Marcos 8:34, Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós pensamos nisso, nós sempre pensamos, olha, você está com problema, você está carregando a sua cruz, né? Mas esse tomar a cruz, ele pode ser muito mais profundo. É como alguém que caminha, um condenado que caminha, levando a sua cruz e indo pelo caminho da sua própria execução, né?
Então, digamos que nós pegamos a nossa cruz, nós caminhamos até o caminho da nossa execução, né? Nós vamos morrer ali, mas esse caminhar é a execução do nosso próprio eu. Então, como um condenado, ele vai pelo caminho da execução do velho homem, da velha mulher, para se tornar uma nova criatura. Então, todos os dias, né, se nós queremos seguir a Cristo, nós devemos negar a nós mesmos, né, negarmos a si mesmo. E como é difícil, né, a gente tirar, né, do nosso coração, né, esses pensamentos, essas vontades, esse algo que nos domina, né, esses vícios, essas coisas que são contrário à vontade do Senhor. É muito mais fácil a gente fazer o que a gente já está acostumado, fazer tudo no automático, fazer tudo aquilo que o mundo prega, né, tudo aquilo que o mundo nos oferece, que é muito mais fácil, é mais divertido. Mas Jesus fala que se a gente quer seguir Ele, nós temos que pegar a nossa cruz e a gente tem que negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, mesmo que nós queremos fazer ao contrário, nós devemos sempre procurar entender qual é a vontade de Cristo para a nossa vida. Por isso que Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não podemos fazer uma aliança com Deus e continuar a viver do nosso jeito, da maneira que eu acho que é melhor, e pensar que assim eu estou agradando a Deus. E quantas pessoas, né, falam que têm Deus, que seguem a Deus, que são cristãos, que conhecem a palavra e querem viver do mesmo jeito que o mundo, né? Eles não querem mudar em nada e eles acham que ainda assim estão agradando a Deus, né? Eles estão só se enganando. E o terceiro é o propósito, conforme está no versículo 20. Mas foram comprados por um preço. Então usem o corpo para glorificar a Deus. E glorificar a Deus com o nosso próprio corpo, usando os nossos talentos, ajudando as pessoas nas obras boas, né, nas boas obras, usando o nosso corpo e evitando fazer as coisas erradas, evitando se contaminar com os valores do mundo, buscando ser cheios do Espírito Santo, e podemos glorificar a Deus com os lábios, mas entristecer a Deus com os nossos olhos. E às vezes, com os nossos olhos, né, nós estamos agradando a Deus, mas não com os nossos pensamentos. E no versículo 17 fala: mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nós devemos buscar honrar, né, essa aliança com Deus e ser um espírito só. Ir na direção de Cristo, pegar nossa cruz e ir na direção de Cristo. Não é fácil, né, mas ele nos capacita. E essa mensagem para nós na noite de hoje, que Deus nos abençoe, nos ajude, né, a colocarmos em prática nessa mensagem em nossas vidas, que todos nós possamos glorificar a Deus com o nosso ser, nosso corpo, nossa alma e espírito, e se tornar um só em Cristo Jesus, né? Amém. Amém, glória a Deus. Deus seja Glória a Deus. louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.